Logo depois da conquista do Oscar de melhor direção, por incrível que pareça, a sua única estatueta nesta categoria, o Scorsese sai de uma ficção sobre a máfia muito particular, que é a releitura que ele fez do longa-metragem de Hong Kong Infernal Affairs, para um filme documental que abre o Festival de Berlim em 2008. Eu estou falando de Shine a Light, Rolling Stones. Aquele filme tem uma estrutura completamente alucinante, porque mais do que ser um registro de uma turnê, a turnê Shine a Light, desse grupo por quem ele é fascinado, ela incorpora o nervosismo do próprio Scorsese em lidar com seus ídolos, principalmente em lidar com o Mick Jagger, que tem músicas espalhadas por vários de seus filmes de ficção. Naquela maneira tensa do Scorsese em entender como é que ele vai captar um espetáculo dos Stones e colocar os Stones se relacionando com ele e deixando-o calmo, ali nasce uma narrativa em que o próprio Scorsese se coloca como personagem, fazendo uma extensão de um braço muito específico da sua obra, que é também um braço como ator. Antes de mais nada, boas-vindas, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Eu sou Rodrigo Fonseca, crítico de cinema, pesquisador, e queria seguir a jornada Martin Scorsese que vocês estão tendo com a gente aqui no Cinema 365 pelo terreno da não ficção. Até o momento, nos dois encontros anteriores, o primeiro que a gente entendeu uma radiografia de uma Nova York alternativa ao American Way of Life, e é um segundo em que a gente pensa as expressões do banditismo social americano, ou seja, os bolsões mafiosos em Os Bons Companheiros, Cassino, Gangues de Nova York e o próprio Os Infiltrados, a gente chega numa expressão muito peculiar da obra do Scorsese, uma expressão que se estende hoje, sobretudo, pelas plataformas de streaming, onde ele tem encontrado um veio muito precioso de expressão. Vide um trabalho recente que ele fez sobre o Bob Dylan, um dos pilares da sua formação. Eu estou falando da faceta documentarista do Scorsese. Para a gente falar dessa faceta, eu queria dar uma volta no tempo e explicar a gênese de movimento a qual o Scorsese faz parte. O Scorsese é um dos pilares de um movimento que a gente chama de cinema novismo. Esse nome nem sempre é usado da maneira precisa na literatura cinematográfica brasileira ou até de língua portuguesa, né, incluindo a vasta e potente literatura que os portugueses falam, mas ela é encontrada de uma maneira muito rica, por exemplo, no receituário inglês e americano, de onde eu tenho esse livrinho sempre como meu parceiro aqui. Isso vai estar sempre nas bibliografias que a gente vai passar para vocês, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: o que a gente chama de cinema novismo? O cinema ele alcança um status de modernidade na década de 40, com alguns processos. Em 1940, com As Vinhas da Ira, The Grapes of Wrath, do John Ford, onde a gente tem uma relação com a literatura a partir da prosa do John Steinbeck, que repensa o lugar do realismo na produção da representação da América pelo cinema. A gente tem uma quebra absoluta da sinestesia no cinema, ou seja, do uso dos diferentes sentidos no papel, no lugar da recepção da plateia, com o Cidadão Kane, do Orson Welles, um dos filmes em que o Scorsese trata como se fosse uma divindade, e sobretudo a partir de uma experiência que vai ser a base de formação do Scorsese como cidadão e como cinéfilo, que é o neorrealismo italiano. Principalmente a partir de Roma, Cidade Aberta, em 1945, de Roberto Rossellini, que tem como parceiro de escritura um sujeito aí que não tem a menor importância, um tal de Federico Fellini, um desenhista de história em quadrinhos do Marco Aurélio, que era uma revistinha em quadrinhos na Itália, né? Não tem a menor importância. Óbvio que tem, eu estou fazendo uma blague com vocês aqui, porque esses autores eles servem de farol para toda a andança que a gente vai entender hoje aqui. Primeiro de tudo, todos esses movimentos que a gente vai ter ali nos anos 40, tanto As Vinhas da Ira, quanto o Orson Welles no Cidadão Kane, quanto, sobretudo, o neorrealismo, eles entendem o seguinte: se até aqui
de 1895, com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, até o amadurecimento, a fase de, vamos dizer, adolescência, até uma adolescência tardia do cinema. Eu escudei o cinema em estúdios, em procedimentos de filmagem muito protegidos. Eu agora, para fazer do cinema um instrumento de revolução e a partir dele modificar o mundo, porque afinal de contas, os grandes historiadores que vão escrever sobre o século XX entendem que o cinema é a poética mais efetiva e popular daquele século, daquele momento da história. Eu preciso criar uma arte que seja uma arte realmente de impacto. E se eu isso já foi visto por esses diretores que a gente está falando, como por exemplo os diretores do neorrealismo, se eu estou dando voz a uma comunidade de pescadores, como por exemplo a gente viu nos anos 40 com La Terra Trema, do Luchino Visconti, será que não é mais potente, em vez de eu colocar atores profissionais representando pescadores, não atores, mas que sejam pescadores da vida real, legitimando o meu discurso e emprestando para a minha narrativa uma vivência realmente conectada com aqueles processos sociais, esse entendimento da realidade modifica o fazer cinéfilo, fazer cinematográfico, trazendo a realidade, uma realidade que é quase documental, para contaminar o processo da contação de história ficcional. Nos anos 50, a partir de um filme chamado Le Point Court, O Ponto Curto, de Agnès Varda, ao acompanhar a vida de um pequeno vilarejo a partir de uma história de amor que está se desagregando, Agnès Varda percebe que para transformar aquele filme em algo que dê conta das transformações comportamentais dos anos 50, eu preciso incorporar a vivência dos transeuntes que estão por ali, torná-los parte do organismo fílmico. Ou seja, eu estou trazendo a realidade documental com todos os seus ruídos para a narrativa. Naquele momento, eu dou berço ao que eu chamo de cinema novismo. O que é o cinema novismo? É aproveitar a percepção do que os neorrealistas criaram, ou seja, o cinema pode e deve ser um instrumento de revolução, porém, para que ele seja realmente e efetivamente revolucionário, é necessário que cada filme seja um procedimento em si. O Scorsese, assim como os demais realizadores da nova Hollywood, que vai nascer nesse sentimento, eu estou falando de Jerry Schatzberg, de Bob Rafelson, eu estou falando de Melvin Van Peebles, eu estou falando de Elaine May, para citar uma grande mulher realizadora desse período, eu estou falando da grande realizadora documentarista Shirley Clarke, eu estou falando de cabeças pensantes, Bob Rafelson, o Francis Ford Coppola, o Brian De Palma e mais adiante, George Lucas, Steven Spielberg, até o Woody Allen faz parte desse processo, John Cassavetes, essa é a grande turma do cinema novo americano. E o Scorsese, um jovem de subúrbio que cresce vendo Roma Cidade Aberta, Ladrões de Bicicleta e todo o cinema neorrealista americano, Fellini, Antonioni, Visconti, na televisão, em seu apartamento, ele entende que para fazer no cinema ele precisa ir para as ruas. E ele vai fazer isso na ficção muito bem, mas ele entende que existem personagens que têm específicos de vivência tão singulares que eles precisam ter uma documentação não ficcionalizada, mas eles precisam de um registro tal qual a vida deles é. Não por acaso ele vai incorporar um personagem do Taxi Driver num filme muito particular. Existe um filme do Scorsese que foi trazido para nós aqui no Brasil pelo Festival do Rio, chamado American Boy. É um personagem chamado Steven Prince. Esse cara era por incrível que pareça, um traficante de drogas, de armas, mas que era um intelectual. E esse personagem, ele é o cara que vende as armas que o De Niro compra no Taxi Driver, antes dele falar, "Are you talking to me?" É esse cara que vende as drogas. O Scorsese faz um documentário sobre esse cara. Da mesma maneira como o Scorsese faz documentários sobre músicos que modificaram a relação dele com as artes nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o grupo musical The Band, num filme chamado The Last Waltz, numa ruptura que o The Band faz com o Bob Dylan. Ele vai fazer um filme sobre Bob Dylan, ele vai fazer nos anos 2000 um filme sobre George Harrison, ele vai pilotar experiências documentais sobre todos os grandes teóricos ou
artistas que, de uma certa maneira, dão a ele um ferramental para a construção do seu pensamento. Isso é importante que vocês entendam. Todo cinema novo, seja o cinema novo brasileiro, do Cacá Diegues, Glauber Rocha, Helena Solberg, Antônio Pitanga, Zósimo Bubu, seja a Nouvelle Vague, o novo cinema da Itália, o cinema da Polônia, com o Jerzy Skolimowski, com Kieślowski, esses cinemas todos são alimentados por manifestos, como é muito característico da arte moderna, do futurismo, do surrealismo, da pop art, todos esses grandes movimentos. O cinema não é diferente, e quem alimenta esses manifestos são justamente esses grandes teóricos e esses grandes viventes da cidade. A gente sai dessa experiência para falar das grandes mulheres que, de uma certa maneira, afetaram, eu vou usar o termo afetar, no sentido de que traz afeto, o que traz a sabedoria da potência feminina para o cinema do Scorsese, que às vezes a gente lê de uma maneira tão, às vezes preguiçosa, como se fosse um cinema eminentemente masculino, quando aquele cinema é um cinema de absoluta percepção do quanto as mulheres, sobretudo algumas diretoras, como Dorothy Asner, como Ida Lupino, modificaram a maneira de realizadores como ele pensarem o seu cinema. Por sorte, a gente vai realçar e louvar a força do feminino no cinema no nosso próximo encontro. Aguardo vocês. O Cinema 365 está aqui para tentar mostrar que as imagens em movimento são imagens em poesia. Valeu, galera!